com o Belisário dos Santos Júnior, que é advogado, membro também da Comissão Arnes e da Comissão Internacional de Juristas. Olá, Belisário, um prazer te receber, tudo bom? Um prazer, Thalita, um prazer, Rafa. Boa noite, obrigado. Belisário, esse dossiê, na sua opinião, trata-se de uma perseguição política? É possível considerá-lo perseguição política? Olha, o curioso é que ele se parece muito com uma lista que circulou 2 dias depois da eleição à presidência da República. Os candidatos os aliados do candidato vitorioso divulgaram uma lista de indesejáveis, né? Eu estava no meio, por isso me lembro bem. E agora, oficialmente, o ministro da Justiça inaugura uma linha de perseguição contra pessoas que se dizem antifascistas. O antifascista, ele é uma pessoa contra o fascismo, contra essa linha de pensamento de supremacistas, xenófobos, em geral de extrema direita, que quer prevalecer pelo uso da força, pelo uso da perseguição, pelo uso de marcar as pessoas com dossiês e frases, né? Lembrem que os nazistas não só fizeram o que fizeram, mas eles tinham algumas características, marcavam os judeus com a cor amarela. Então, é isso, eles querem se começam por esses 750, eles querem começar a criar problemas, possivelmente daqui a pouco vem uma lei de segurança nacional, que é um instrumento que pode estar à disposição de um presidente. O espantoso é que o ministro da Justiça, que tem uma pandemia para cuidar, tem uma imensa questão de fake news para cuidar, tem todas as manifestações contra a democracia e contra as instituições para cuidar, ele vai às redes, recebe possivelmente de pessoas, porque há deputados que estão colecionando como se coleciona vítimas, pessoas que se declaram antifascistas, ele recebe isso, monta um dossiê e começa a circular. Isso nem na ditadura acontecia. Essas listas são uma novidade deste momento do governo federal, só que são uma novidade, vamos dizer, que viola a Constituição, que viola todas as leis. Agora, Belisário, essa secretaria ela foi criada durante a gestão de Sérgio Moro. É claro que o atual ministro tem que responder por esse trabalho de arapongagem no pior viés possível que a gente possa colocar para essa palavra. Mas e Sérgio Moro, diante dessa situação, ele não tem que se manifestar também? Bem, ele começa isso e este continua, eles são farinha do mesmo saco, né? São pessoas que não têm uma preferência pela democracia. O antigo juiz Sérgio Moro mostrou muitas vezes, por atos de cooperação clandestina com o Ministério Público, que o Estado de Direito não era uma das suas preferências. Então, mesmo o projeto que ele manda para o Congresso, ele inclui no projeto uma diminuição do habeas corpus, ele inclui, naquele projeto que não passou, né, em partes que não passaram, ele inclui passagens como a possibilidade da prova ilícita ter validade. Enfim, eu acho que eles são duas caras da mesma moeda, e isso deve ser apurado. E se houver crime, deve ser punido. O ministro da Justiça e nem seu chefe estão acima da lei.
Belisário, você coloca esse contexto em que esse dossiê é criado, a gente está no meio de uma pandemia, com esse inquérito, inclusive, das fake news, chegando bastante próximo ao governo Bolsonaro. E, nesse sentido, eu queria trazer uma outra notícia de hoje, de que o presidente, inclusive, mandou a Advocacia Geral da União entrar com uma ação no STF contra a suspensão de perfis no Twitter, esses perfis pertencentes a aliados de Jair Bolsonaro, a bolsonaristas. Essa suspensão, para lembrar, aconteceu na sexta-feira, obedecendo numa determinação judicial de Alexandre de Moraes, do STF, nesse inquérito que investiga essa máquina de disseminação de fake news nas redes sociais. Então, de alguma forma, o Bolsonaro está usando essa máquina do Estado para algo... para algo interesse próprio. Isso é legal? É possível fazer isso? Ô, Thalita, o que menos me preocupa é quando é que o presidente da República se valha de advogados para ir ao Supremo Tribunal Federal. O que me preocupa são as atitudes absolutamente impensadas dele quando se une a manifestações antidemocráticas, quando apoia, claro, ele é anfitrião de um gabinete do ódio logo abaixo do seu. Isto daí, quer dizer, o presidente, muitas vezes, ele se coloca como dono da presidência. Ele é inquilino de uma instituição que é muito cara aos brasileiros. Ele não é dono do poder, ele está no poder, enfim, foi eleito, mas ele vai agora ao Supremo e o que a gente espera é que o Supremo mantenha o discurso do ódio é extremamente nocivo. O discurso do ódio é a única possibilidade que faz com que a liberdade de expressão nos Estados Unidos não seja plena. A liberdade dos Estados Unidos é plena, menos em relação a discursos que veiculem o ódio. Aqui no Brasil também a nossa jurisprudência é nesse sentido. Vigora a liberdade de expressão, portanto, as pessoas que se manifestam antifascistas, sem violência, sem subjugar ninguém, elas estão no uso da liberdade de expressão e acho que o Supremo vai manter, vai manter a proibição nas redes de discursos que já se verificaram, discursos que divulgam mentiras, vamos lembrar, está sendo julgado no Superior Tribunal Eleitoral, mentiras que podem ter definido a eleição em 2018. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, a liberdade de expressão, embora Bolsonaro e seu íncubo Trump, quer dizer, a pessoa que faz a cabeça do Bolsonaro, eles acham que a liberdade de expressão é a liberdade de falar o que eles querem. Não, não é. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a sua interpretação diz que a liberdade de expressão nem toda a existência que afetem a vida de uma nação pode ser, pode ter, vamos dizer, restrições ou pode ter limitações. A liberdade de expressão sempre será plena, assim como o direito de não ser torturado, o direito à vida. É assim que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a nossa Constituição consideram a liberdade de expressão. Então, vamos dar uma dica ao ministro da Justiça, que será objeto nos próximos dias de uma DPF já proposta ontem no Supremo Tribunal Federal, será objeto da nossa interpelação, será objeto de outras interpelações. Vamos dar uma dica para ele. Dedique-se ao trabalho que a Constituição lhe atribui e pare de perseguir quem defende a democracia e o Estado de Direito. Por quê? Esse tempo não dura para sempre, como a pandemia. Esse tempo, a pandemia política que nós sofremos, não dura para sempre. E quando vier um momento não autoritário, as ações que uma autoridade deveria tomar e não tomou, poderão ser julgadas sob o manto da lei de improbidade. E a lei de improbidade é bem
bem clara nesse sentido. Deixou de fazer o que o dever lhe impunha, esta conduta é ímproba e dá condenação em dinheiro. E fora os crimes que podem estar sendo cometidos, como o crime de não fazer o que seu cargo impõe, de fazer coisas contrárias à lei, enfim. Há uma série Agora, de providências civis e penais que podem atingir estes eventuais senhores do poder. Essa situação de senhores do poder é uma situação que os tribunais vão dirimir imediatamente, mas os detentores de mandato, uma hora saem, e quando eles saírem não terão qualquer proteção, e claro, a cidadania, a sociedade, os juízes, o Ministério Público vão lembrar de condutas que foram contrárias à lei, contrárias à Constituição. Os tribunais internacionais também podem ter essa memória de tentar se lembrar do que aconteceu, afinal, no Tribunal Penal Internacional já há 4 denúncias, a primeira das quais uma denúncia muito forte, muito bem colocada, e outras que eu não conheço, mas a primeira era contra a tentativa de genocídio. Vem uma outra mais forte no mesmo sentido e coloca, vamos dizer, casos recentes, o que está sendo feito contra a população indígena hoje, e será seguramente, a um determinado momento, o Tribunal Penal Internacional entenderá pela redução das populações por culpa ou por dolo, e poderá, enfim, fazer girar a máquina da justiça internacional também contra esses detentores, inquilinos atuais do poder. Mas doutor Belisário, eu queria saber a sua avaliação sobre essa chamada lista aí que está provocando a perseguição administrativa desses servidores da área de segurança, se eles também podem correr risco de vida, sofrerem agressões físicas ou ameaças à sua vida, uma vez que esses grupos bolsonaristas extremistas ligados ao governo Bolsonaro têm essa disposição. É possível que essa lista também sirva como uma lista de perseguição física da vida dessas pessoas? O discurso de ódio e o discurso de ódio que é movido do alto do poder, ele causa coisas, vamos dizer, reações absolutamente anormais. Você veja que há doentes de Covid que exigem dos seus médicos que lhes dê um remédio diagnosticado pelo presidente, que médico não é, enfim, e que não lê as pesquisas e que é um homem negacionista. Agora imaginem o que bolsonaristas, fascistas, bolsonaristas, vírgula, fascistas, supremacistas brancos, pessoas que negam a democracia e querem o AI-5, de posse de um indício, suposto indício, de que aquelas pessoas são contrárias à sua forma de pensamento. E eles também são negacionistas da liberdade de expressão. Portanto, sim, é possível que haja, talvez, não sei se as pessoas devem temer pela vida, mas sim haverá reações. As pessoas que têm esse discurso de ódio, eles têm uma tendência a proceder irracionalmente, a seguir as ordens do chefe, e sim, claro, pode haver alguma conduta num encontrar casual ou indo à casa de algumas pessoas, porque esse dossiê tem residência, tem outros dados, né? E esse dossiê não é só o ministro da Justiça que está. Há deputados de São Paulo que estão coletando dados de pessoas que se intitulam como antifascista. Não é? Quer dizer, eu imagino que no Brasil deva ter que não tenha votado, 70%, 60% a 70% de pessoas que não têm
Dos outros 30 eu não sei, mas a grande maioria que não votou no presidente da República, que se elegeu, não estou discutindo a legitimidade, por enquanto, até o final do processo no TSE, mas há uma maioria que não é fascista e que não apoia esse tipo de autoritarismo na imposição de remédios, na imposição de listas, de dossiê, porque esses dossiês são secretos, muitas vezes, para nós, né? Mas não são para seus, vamos dizer, para aqueles que Seguidores. pensam igual. E, portanto, essa lista deve coincidir com a lista que está circulando no meio político de ultradireita em São Paulo, que tem aproximadamente o mesmo número de. Mas está faltando muita gente nessa lista de antifascista. Isso eu sei. No Brasil não temos só 700 antifascistas. É bom que eles saibam disso. Mas, em última Belisário, análise, o ministro da Justiça pode ser responsabilizado se houver algum problema com essas pessoas que foram listadas? Olha, a responsabilidade, vamos dizer, política sempre haverá. Responsabilidade política sempre haverá. A responsabilidade criminal, ela é mais problemática. É preciso ver se ele vazou a informação, de que forma ele contribuiu para. Sim, vamos dizer, ele tem uma responsabilidade criminal, é, vamos dizer, no limite de ter juntado esses nomes, no limite de não fazer do Ministério da Justiça o que é necessário fazer, mas acho que um dos efeitos que ele não pensou foi esqueça o Supremo Tribunal Federal. Ainda que ele seja terrivelmente religioso, o Supremo Tribunal Federal não é para ele. Uma pessoa dessas no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Ele, Tribunal Federal não rimam. Então, ele jogou nessa bobagem que não dá em nada, essas pessoas não podem ser processadas, não, a Lei de Segurança Nacional é considerada, é uma lei de 1983. Vocês se recordam que em 1978 o Geisel revogou a 898, que era uma lei terrível, com pena de morte e tudo, e ele pôs uma lei extremamente branda, né? Essa lei extremamente branda entrou em vigor em dezembro de 1978. Para quê? Por que uma lei branda na ditadura? Para esvaziar a campanha contra a anistia. E depois, já no Figueiredo, quando se via que o Brasil caminhava para uma democracia, eles falaram: não, agora é necessário uma lei de segurança, porque senão não teria sentido mudar uma lei de 78 para 83. Foi porque em 78 eles editaram uma coisa que não era para valer, era só para esvaziar as cadeias e esvaziar a campanha pela anistia. Bom, claro, eles já tinham eliminado grande parte da oposição brasileira, né? O governo Geisel foi o governo sob o qual mais se matou oponentes da ditadura. E, portanto, quando o Figueiredo vai assumir, ele muda de novo a lei de segurança para colocar uma lei, vamos dizer, que tivesse penas, enfim, alguma coisa mais próxima do que eles pensavam que poderia ser uma lei de segurança nacional. Nós precisamos eliminar a lei de segurança nacional. O Código Penal, aliás, já houve essa tentativa, creio que o Sarney já tentou, não, o Fernando Henrique já tentou uma lei do Estado Democrático, era uma lei interessante, de defesa do Estado Democrático, mas nós temos o Código Penal está para isso. Não é? Se for pensar em crimes contra a honra, o Código Penal está cheio disso. Se precisar de alguma conduta ser melhor definida, então coloque um novo capítulo no Código Penal, defesa das instituições, e vê lá se tem algum tipo que é necessário. Não é? Quanto menos direito penal em cima de protestos, quanto menos direito penal em cima de oposição, em cima de manifestações de pensamento, melhor é. Foi por isso que nós revogamos a lei de imprensa. Né? A lei de imprensa foi revogada num julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, porque era um resquício da ditadura. Esse é mais um resquício da ditadura. Nós vivemos com muita coisa que é resquício, mas as leis são poucas. Essa é uma delas.
Nós vivemos com um espírito libertário, o brasileiro médio tem esse espírito de democracia, mas ainda há uma história de que vai se esmaecendo. O que aconteceu na época da ditadura? Faz muito tempo, e por isso que uma atividade de memória sempre é muito importante. Lembrar o que aconteceu, lembrar quantos morreram, lembrar que o progresso que houve foi um progresso em favor das grandes empresas, não é? As grandes empresas internacionais estão aí hoje tentando indenizar o que se fez durante a ditadura, tentando indenizar seus trabalhadores. Por quê? Porque, enfim, elas não podem conviver com a ideia de que hoje empresas importantes lá atrás contribuíram para a ditadura. Contribuir para a ditadura, olha, não enaltece o currículo de ninguém, manifestações, isso, e as pessoas vão esquecer disso nos seus currículos, que foram para a praça, que chefiaram os 300, tal. Os 300 das Termópilas, isso não tem nada a ver com atitude antidemocrática, eram heróis que se opunham à dominação estrangeira. Esses 300 querem derrubar com armas o Supremo Tribunal, que tem a força da caneta. Então, a força da linguagem, a força da caneta é uma força importante e enquanto houver democracia, ela vai prevalecer. E voltando lá a uma das suas perguntas, sim, eu acho que o Supremo Tribunal vai manter, vamos dizer, esse discurso do ódio, porque eles sabem que o discurso do ódio é um discurso problemático, é um discurso que convence, e do discurso do ódio para crimes de ódio um pequeno intervalo, entendeu? Vocês mesmo, uma das perguntas, vocês falaram, mas haverá probabilidade? Sim, o discurso de ódio, ele cativa, ele seduz, e é como uma missão que é paga. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, um momento que ninguém tem causas, né? Então, as pessoas se julgam com uma causa que é atingir as pessoas. Imagina, que tiveram a ousadia de pronunciar um discurso antifascismo. A pessoa não sabe direito o que é o fascismo, ela não sabe direito o que são os supremacistas, o que são os xenófobos, o que são os nazistas. Aliás, alguém do governo falou que o nazismo era uma ideologia de esquerda. Bem, os alemães que o digam. Mas, enfim, eles não sabem o que é isso. Então, ser antifascista significa anti-eles. E aí eles se insurgem. Mas, olha, esse momento que a gente está vivendo se cura com muita ação dos tribunais, muita ação do Congresso, e num futuro próximo se cura com o voto. Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão Arnes e da Comissão Internacional de Juristas também. Belisário, a gente agradece demais a sua participação. Um abraço, uma boa noite, até uma próxima.